Sobre uma mulher que talvez seja conhecida como a Viúva Negra. E uma viúva também um tanto enganosa. Ela ali utilizou seus próprios meios para conseguir o que ela deveria ter por direito. Quer saber mais sobre essa história? Então continue assistindo esse vídeo. Olá, mulheres! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real. E nós vamos continuar essa série sobre mulheres. E hoje nós vamos falar sobre, sim, não sei se você acertou aí no início do vídeo, mas nós vamos falar sobre Tamar. Tamar, uma das mulheres que está na genealogia de Jesus e tem uma história um tanto curiosa, assim, um tanto diferente, assim, foi bem ousado da parte dela ali fazer o que ela fez. Bom, antes de falarmos sobre ela, gostaria de pedir para que você curta, compartilhe, comente se fez sentido ou não e também não deixe de se inscrever se você é novo. Se você já é antiga daqui, então dê o seu joinha e nos dê essa força aí. Bom, vamos falar sobre Judá e Tamar. Tamar aparece em Gênesis 38. A história dela parece assim que cai um pouco de paraquedas, porque está falando sobre José e aí de repente aparece a história de Judá e Tamar. Judá é um dos filhos de Jacó, é um líder, né, representante das 12 tribos de Israel. E aí a Bíblia vai dizer que Judá, ele se aparta dos seus irmãos e vai para uma outra terra ali, ele se distancia e ali ele conhece a sua esposa, sua. E aí ele tem 2 filhos, e Onã. O primogênito, ele dá Tamar, né, essa mulher, como esposa para o seu primogênito. Só que a Bíblia vai relatar que esse primogênito, ele era mau, ele fazia coisas perversas. E por isso ele morre. E assim Tamar fica viúva, sem filhos, né, sem herdeiros. E ali, como garantia do levirato, que era o seguinte, a mulher que casa, o homem ali, ele não dá filhos, ele simplesmente morre, um parente mais próximo, um irmão, um primo, ele poderia casar com essa viúva para que o nome do falecido continuasse na descendência, né? Que o nome desse falecido ele continuasse, se ela não desse filhos. E no caso Tamar se encaixava nessa lei, era um direito dela de, se o marido falecido tivesse irmãos ou primos, ela poderia casar para dar continuidade à linhagem do irmão. E aí foi o que aconteceu. Ela, o primogênito morreu, e aí Judá então fala para Onã, então possui essa mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência dele. Só que aí Onã sabia que o seu filho não seria seu, né? Seria do irmão. Então, todas as vezes que possuía a mulher, Tamar, ele deixava cair o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. Então, o próprio irmão também, ele era mau, ele era cruel, porque ele não, bom, esse filho não vai ser meu, então não vou dar essa honra a Tamar. Eu não quero que ela dê o filho do meu irmão, enfim. E aí ele fazia isso. E isso foi mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor então fez morrer. Então, os 2 filhos eram maus. E eles morrem por causa disso. Por isso, viúva negra, né? E aí Judá então chega a Tamar e fala, né? Permanece viúva em casa do teu pai. Ou seja, volte lá para a casa do seu pai até que Selá, que era o filho mais novo, o terceiro, venha ser homem. Ele era menor de idade. Pois disse, para que não morra também este com seus irmãos.
Não quero que ele morra, então, Tamar, vá embora, até que meu filho seja homem. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai. Então, no decorrer do tempo, a filha de Sua, mulher de Judá, morreu a filha de Sua, né, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina, ele e seu amigo Irã, o Adulamita. E comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina. Então, a gente vê aqui que Judá ele não cumpriu com a palavra dele, que ia dar o seu terceiro filho a ela. Ele não cumpriu, então ela tomou as rédeas da vida dela. Bom, se ele não cumpriu a promessa, então eu vou ter que fazer do meu modo. Então ela tira as vestes de viúva e ela se veste como uma prostituta. E, gente, eu vou ser bem sincera, mulherada, olha, ela foi muito ousada, ela foi muito corajosa. Até porque o que ela ia fazer era um pouco arriscado. Imagina ela se vestir como prostituta. E o que acontece, né? Naquela época, especificamente lá, Judá estava indo a uma celebração, né? O que eles faziam? Algumas pessoas, eles, para terem boa colheita, né, para ter um bom cultivo ali de gado, enfim, de ovelhas, era importante, quer dizer, fazia parte do ritual, eles o quê? Se prostituírem, porque por causa do deus lá, né, enfim, pagão, tinha a ver ali a prostituição com uma boa colheita, né, com fertilidade. Então, Judá vai a essa festa, vai a essa celebração. E aí era comum ter prostitutas. E é o que Tamar vai fazer. Ela vai se misturar ali. Ela vai ficar ali à porta da entrada, né, do caminho de Tina, e para se deitar como Judá. E aí, dito e feito, Judá viu e teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então ele não a reconheceu, ela só cobriu o rosto, né? Eles tiveram ali relações. E aí então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixe-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. E ela respondeu: o que me darás para coabitares comigo? E aí, no caso, né, a prostituta, ela poderia ser, se ela engravidasse, né, essa prostituta engravidasse, ela corria risco de morte. Então, ela meio que faz assim, bom, eu quero ali algo que garanta a minha vida, né, e garanta também a minha palavra contra dele. Então, ele vai dizer assim, né, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E ela fala assim: dar-me-ás penhor até que o mandes? Então vai me dar alguma garantia até que você me mande esse cabrito? Meu Deus. Que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ou seja, pertences pessoais dele, né? Então ele falou assim, né? Lhe deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Então levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu, tomou as vestes da sua viuvez. Então enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então ele foi lá entregar o cabrito para pegar os pertences pessoais dele. Mas cadê a mulher? Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual, né? Então ele se referia a ela como realmente estivesse ali, fosse uma serva de um deus pagão ali, que se ajuntava ao caminho de Enaim. Então aqui não esteve meretriz nenhuma. Então não a encontrei, tá? Então, resumindo a história também para não ficar muito longo, porque já tem 9 minutos aí. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então descobriram que Tamar estava grávida. Assim, olha só,
ela se deitou com outro homem. E aí eles foram lá, né, tiraram ela, pegaram ela para ser queimada. Então ela corria risco de morte de qualquer forma. E aí ele fala o seguinte, né, reconhece. Aí Tiranda mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. Então, o pai dessa criança que eu carrego é um cara, né, um homem que me deu essas coisas, né, o selo, o cordão e o cajado. E aí ele fala, né, Judá, ele fala: olha, mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, e ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: esse saiu primeiro. Então, ela acabou dando gêmeos de Judá. Com isso, Davi e Maria e José são descendentes dessa mulher que foi muito corajosa, muito ousada. Ela errou, porque ela não confiou na provisão de Deus. Ela quis fazer pelos meios dela. E você vê que vai muito se repetindo a história ao longo da Bíblia, né? Então a gente vê que Sara também quis dar o jeito dela, a Rebeca ali foi lá e se meteu, temos a Tamar também fazendo do jeitinho dela. E o que nós aprendemos com essa mulher? Então, primeiro, antes de tudo, que você, mulher, confie nos planos de Deus. E não queira dar seu jeitinho, porque seu jeitinho pode dar ruim, pode trazer consequências muito sérias na sua vida. Então, tome cuidado. Se Deus lhe fez uma promessa, se você está esperando algo, confie na soberania, no controle de Deus, na sua infinita sabedoria, porque Ele sabe o que Ele faz. Então, se está demorando, se você achar que ali está tudo perdido, está demorando, ai meu Deus, o que acontece? Respira fundo e não queira ali trilhar, fazer atalhos, sabe, na sua caminhada para ser mais fácil, para ser mais rápido. Ai, tá demorando muito, eu estou impaciente. Cuidado com a sua impaciência, cuidado com a sua ansiedade, que ela pode atrapalhar os planos de Deus. Claro, sabemos que, né, nada frustra os planos de Deus, mas ele pode não sair da forma como Deus gostaria que saísse. Então, o que nós aprendemos aqui com Tamar? Eu tô olhando para lá porque tá aqui a minha colinha, tá? Deixa eu trazer aqui mais um pouquinho para minha frente. Então, ela buscou por autonomia e segurança. Ela tinha o direito dela, porque a viúva, quando ela, por ser viúva, ela já se tornava desamparada. A não ser que ela voltasse para a casa dos pais, ou seja, já tivessem falecidos, ela teria que viver às custas da sociedade, né? O povo ali tinha que dar assistência às viúvas e aos órfãos. Então, o fato dela não ter ali o conforto, a segurança de um homem, deixava ela vulnerável, deixava ela passiva, passível até do cuidado do povo. Então, ela buscou ali por ajuda, ela quis ter a sua autonomia, enfim, a sua assistência financeira e tudo mais. A luta contra a injustiça e silenciamento. Ela foi injustiçada por Judá porque era um direito que ele não deu. Ele disse a ela: volte, mas o filho já havia crescido e ela não teve ali a ajuda que ela deveria ter, o direito, né? A lei do levirato. Então ela sofreu muita injustiça por isso. A determinação em face à adversidade. Então, apesar desse obstáculo, ela quis ali, não, eu não vou viver nessas condições. Eu quero ali ter um filho, eu quero ter uma linhagem. Porque sabemos que naquela época, as mulheres, o fato delas gerarem era uma bênção de Deus. Eles consideravam que a mulher era bendita, abençoada por Deus. Então era uma questão de honra mesmo, de dignidade as mulheres.
Então ela não se resignou, ela não né, não se contentou com a situação dela. Ela correu atrás. Embora ela tenha errado, né, não ter confiado no Senhor, ela quis ali dar o jeito para garantir seu direito. Então ela não esperou passivamente pelo seu destino, ela tomou uma atitude, mesmo que arriscada e arriscadíssima, e fora dos padrões da época, para mudar a sua situação. Então, mulheres, também não se contente com a situação que você está. Queira sim mudar, sair da zona de conforto, do comodismo. Se algo não tá legal, você deve sim mudar, né? E claro, com a ajuda do Senhor, sempre buscando ao Senhor, orando, também pedindo ajuda para quem, né, amigas e tal. E quebra de paradigmas e reconstrução da narrativa. Então, olha, ela foi muito esperta, ela realmente garantiu a vida dela. Ela disse, olha só, esse pai, não foi qualquer homem que eu tive esse filho, né, que eu concebi. Foi do homem que me deu isso, essa garantia de que ele, né, enfim, que acontecesse, ele ia sustentar. Por isso que Judá vai dizer, né, mais justa ela foi do que eu prometi e não cumpri. Mas ela ali correu atrás do direito dela, então ela buscou a sua justiça. Né? Ela quis garantir o seu futuro e com isso ela expôs a hipocrisia e a falha masculina. Então o cara que ele deveria ter cumprido essa palavra. E a Bíblia vai dizer, né, que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Que passar disso é do maligno. Então eles tinham muito essa rigidez no cumprimento da palavra. Então você vê que pegou ali para ajudar ali ficou mal visto. E aí a sua ação forçou uma revisão da narrativa e resultou em reconhecimento de sua justiça. Então, da mesma forma, mulheres, hoje nós desafiamos realmente as normas, nós questionamos o status quo e reescrevemos as nossas histórias. Então, ela foi um exemplo de uma mulher que reconstruiu a sua história. Ela não se contentou, vou voltar para a casa do meu pai e ali ficar. Não, ela buscou ali um filho. E com isso, ela se torna uma figura muito importante na genealogia de Jesus. E você vê que o próprio Senhor, ele veio ali de pessoas que eram falhas, pessoas que erraram, pessoas que tiveram seus defeitos, seus pecados e mostrados na palavra. E ainda assim, Jesus veio de tantas mulheres improváveis, mulheres ali que fizeram sua história, né, nas suas limitações, mas que estão aqui registradas na Bíblia e nós estamos falando sobre elas hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Desculpa se ficou um pouco longo, mas se você não conhecia a história de Tamar, passou a conhecer. E se você já conhecia, relembrou aí algumas coisas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Desculpa aí pelo cachorro latindo. Beijo e até o próximo. Tchau!